Quando a gente fala da integridade física da pessoa idosa que está desenvolvendo Alzheimer, a gente também precisa prestar atenção que o autocuidado dessa pessoa, fica reduzido. Então, às vezes tomar um banho, às vezes a própria higiene, lembrar de se alimentar. Então, tudo referente ao autocuidado dela acaba sendo reduzido e a gente precisa prestar atenção nisso, a gente precisa auxiliar nisso, tá? Então, é interessante que a pessoa com Alzheimer ela tenha uma rotina justamente por causa disso, tanto em respeito à questão psicológica dela, porque se ela tiver uma rotina o psicológico dela vai ficar estabilizado. Não é que vai ficar estabilizado, mas vai ajudar, entende? Vai evitar que ele desestabilize, que tenha crise de melancolia, crises de agressividade, agitação. Isso foi uma enfermeira que me ensinou quando eu trabalhei no lar de idosos. Também tem a questão do desequilíbrio postural, porque pode acontecer de repente, na verdade. Eu lembro que as idosas, às vezes, elas tinham um desequilíbrio postural e era de um momento para o outro. Você podia estar levando ela para o café, para o almoço e ela tinha um desequilíbrio. Então, aprender a lidar, tem um e-book, inclusive, que eu falo sobre a prevenção de quedas, que a gente precisa aprender a lidar em questão de quedas e idosos, tá? Comportamentos inadequados podem se intensificar durante a progressão da doença. O que são os comportamentos inadequados? A pessoa ela perde o senso do que é adequado no meio social. Eu lembro que tinha uma idosa que ela tinha crise de agitação às vezes e ela tirava a roupa e ela gritava porque ela queria alguma coisa naquele momento. Só que ela não sabia o que ela estava fazendo. Então a gente precisa cuidar também disso, dessa integridade da pessoa idosa, tá? A causa da doença ela ainda é desconhecida, embora existam estudos sobre a influência de alimentos e medicamentos no desenvolvimento da doença. Ou seja, existem estudos que mostram que alguns medicamentos eles influenciam durante o desenvolvimento da doença, como o uso prolongado de omeprazol. Tem estudos que falam do omeprazol e sua relação com o Alzheimer, tá? A gente sabe que as características, como a perda de proteína cerebral, pode levar ao mau funcionamento do cérebro em degeneração, tá? Nesse processo é irreversível, tá? Então é bom a gente lembrar que existem as demências que são reversíveis e demências que são irreversíveis. Quais que são as demências irreversíveis? Demência por corpo de leve, demência frontotemporal, a demência por Parkinson e a demência por Alzheimer. Então, essas são irreversíveis porque elas vão degenerando os neurônios da pessoa. Então, assim, vai reduzindo até a quantidade de neurônios, as sinapses já não são mais realizadas pelas células nervosas, tá? Que é quando então aparece o declínio funcional da pessoa. Lembra quando eu falei lá de planejamento e execução? É no declínio funcional da pessoa, tá? Então ela já não tem mais funcionalidade, ela já não tem mais uma autonomia para fazer as coisas sozinha e ela precisa de um cuidador profissional ou familiar. O que eu quero dizer quando falo que o cérebro já não faz mais, os neurônios não fazem mais as sinapses. Eles não trocam mais informações. É por isso que é afetado o planejamento e execução. O cérebro não está mais enviando de uma forma funcional ou de uma forma efetiva as informações que precisa para o nosso corpo continuar funcionando, para o nosso corpo continuar em uma atividade. Então, é dessa forma que vai acontecendo o declínio funcional da pessoa idosa. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Entre os sinais mais comuns da doença, a dificuldade e a lentidão de raciocínio, que eu já falei para vocês, que é a dificuldade de assimilar uma situação também, assimilar o que está acontecendo em volta, identificar tempo, que é horário, dia, mês, ano, a pessoa pode confundir o ano que a gente tá, o mês que a gente tá, os espaços que antes ela reconhecia, locais familiares, como locais que ela frequentava diariamente ou frequentemente, como um mercado, uma loja, uma praça, a casa de um familiar, às vezes a própria casa.
vai ficando irreversível. A dificuldade na fala, então vai enrolando a língua às vezes em algumas palavras, ela tem dificuldade de acessar lá na cabeça dela qual que é a palavra que ela quer usar, e isso vai ficando mais forte, vai ficando mais frequente. Então, essa dificuldade de expressão pode acontecer também. Dores físicas, anseios emocionais. Então, a pessoa ela pode estar sentindo uma dor física que ela não consegue expressar, um anseio emocional que ela não consegue expressar, ela pode estar tendo uma ansiedade, ela pode estar tendo uma dor de cabeça, mas ela não vai conseguir expressar para você porque já se torna mais difícil para ela tanto identificar quanto colocar isso para fora, quanto demonstrar o que está acontecendo dentro dela, o que ela está sentindo. E nesse momento, que é bom a gente lembrar que existe mais de uma forma de expressão e de comunicação. Então, existe uma comunicação verbal, a comunicação escrita, a comunicação por gestos, a alteração comportamental, como eu estava falando para vocês, até mesmo o humor, a irritação, a melancolia, a perda do pudor, ela perde a sensibilidade do que é socialmente aceitável, tá? Então, em alguns casos de Alzheimer, a pessoa ela torna-se alheia ao mundo exterior e ela vive dentro da cabeça dela e só dentro da cabeça dela, entende? Então, não adianta você discutir com essa pessoa, não adianta você dizer não faça isso, não faça aquilo. Quanto mais autoritário você for, mais difícil vai ser tanto a colaboração dela nas atividades diárias de autocuidado dela, quanto a questão emocional dela. Ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar mais melancólica, ela vai ficar mais irritada, entende? Você pode incentivar essa pessoa durante as tarefas que vocês precisam realizar juntos. Para você ter a colaboração dela e tudo mais, você pode ir conversando, você pode incentivar, olha, muito bem, vamos comer, vamos... eu não quero comer, senta do lado dela, vamos comer junto então? Ou, eu já almocei, tava muito gostoso, por que você não experimenta só um pouquinho? O importante é que essa pessoa não deixe de comer. Geralmente o idoso com Alzheimer avançado, ele pode começar a ter perda de apetite. E aí ele já não quer mais comer. O importante é que essa pessoa ela não deixe de comer para que não chegue ao ponto de precisar ser feita uma passagem de sonda no hospital. Eu já conheci uma idosa que ela se recusava totalmente a comer até chegar ao ponto de que ela ficar 3 dias. Você podia fazer de tudo para tentar fazer ela comer, mas chegar ao ponto de tipo, ficar uns 3 dias e ela realmente se recusar de todas as formas e precisar fazer uma passagem de sonda para que ela pudesse ter uma nutrição.